capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 22. Eu gosto sempre de economizar tempo lendo alguns versículos do texto base, mas hoje requer uma leitura dos versículos todos que vamos meditar. Rapaz, alguém me deu house preta. Só misericórdia. Foi Adriano, cadê Adriano? Foi você, Adriano, house preta. Eu estava tossindo em casa, house preta com água gelada. Segura um pouquinho, irmão, porque house preta com água gelada. Pois é, né? Eu não sei como alguém pode chupar house preta e depois tomar água gelada. Amém aí? Achou? Ih, você não achou o texto, né? Tem que ter muita paciência para encontrar Gênesis, meu irmão. Para você achar Gênesis tem que ter muita paciência para esperar. Achou aí? Gênesis 28. Amém? Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou. E eis que era posto na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti, a tua descendência, ou a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Versículo 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu o sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra. Que tinha posto sobre a sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem, eu faço e me dá e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Vou pedir para você ficar em pé. Fique em pé. Permaneça em pé só mais um pouco. Nós vamos orar, e depois você vai, de uma forma zelosa, você vai falar o tema da mensagem para o seu irmão. Eu vou dizer por que zelosa, você vai entender na verdade. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho amado, Abba, nosso Pai bendito, eterno, que está no mais alto dos céus, coroado de glória e majestade, obrigado por essa porção da tua palavra que ora lemos.
E ó Deus, cremos no que está escrito nela, de Gênesis a Apocalipse, desde as primeiras letras até a última letra da tua palavra. Nós cremos em toda a revelação do Senhor através dela para a nossa vida. Eu quero te pedir neste momento que essa porção da tua palavra, ela venha nessa noite ser como espada aguda, a entrar no nosso interior, na divisão da alma e do espírito, e discernir aquilo que o Senhor tem proposto para nós nessa noite. Oro pedindo isso ao Senhor, e que ao sair daqui saiamos diferente da forma como entramos. Por favor, fale-nos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir para Maiara colocar o tema da mensagem. Você vai ler o tema da mensagem primeiro. Não precisa ler em voz alta aqui não, é só para você gravar o tema da mensagem, porque você vai falar isso para o seu irmão. Irmão vai falar para o irmão, e irmã vai falar para a irmã. Esse aqui é o tema da mensagem. Se prepare para enfrentar uma difícil jornada. Você vai precisar. Esse é o tema da mensagem. Eu vou falar, você vai decorar, e depois você vai falar para o seu irmão, para a sua irmã, olhando no olho dele. E depois, preste atenção, depois que você falar o tema da mensagem para o seu irmão, para a sua irmã, aí você vai completar dizendo o seguinte: você não está sozinho, o Senhor está com você, e eu também. Deu para entender, gente? Vou repetir. Você vai dizer o tema para o seu irmão, por isso que você tem que decorar agora aqui, ó. Se prepare para enfrentar uma difícil jornada. Você vai precisar. Depois que você falar o tema para o seu irmão, você vai dizer para ele. Aí um pode falar e o outro fala depois. Mas você não está sozinho. O Senhor está com você, e eu também. Amém? Eu vou querer te ouvir, hein? Então vire para sua irmã aí, querida irmã. Vire para o seu irmão, querido irmão. Já decorou o tema? Número 3. Você vai fazer isso? Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. Eu preciso me virar aqui para Maxwell. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu preciso me virar para Maxwell aqui. No meu 3 você vai falar o tema. Tá bom? Amém. Maxwell, depois você vem aqui me abraçar, porque eu não posso ir até você. Eu vou até você, Maxwell. Não, eu vou até você. Vou ficar em pé, vou até você. Eu vou em pé. Eu vou andando, sem muleta. 1, 2, 3. Se prepare para enfrentar uma difícil jornada. Você vai precisar. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Eu também. Amém, amados? O Senhor está com a gente, o Senhor está comigo, está com você, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Uma das maiores realidades na vida de uma pessoa que é serva do Senhor, que é crente, que é discípulo, é a realidade de que nós estamos aqui de passagem. Todos nós estamos aqui de passagem. Estamos em uma jornada, em uma trajetória cujo final dela, meu Deus, final da nossa trajetória aqui na terra, se for antes do arrebatamento, e que seja muito à frente para você, o final da nossa trajetória é quando a nossa alma e o nosso espírito vai deixar o nosso corpo, e anjos do céu vão carregar a nossa alma debaixo do altar do terceiro céu. Esse é o final da nossa trajetória. Quando partimos daqui, carregado por anjos que vão acompanhar a nossa alma, o nosso espírito, para debaixo do altar do Senhor, e aguardar o grande dia, o dia em que todos nós, no arrebatamento da igreja, teremos um corpo glorioso, e juntos entraremos nos portões celestiais para desfrutar com nossos corpos em glória, desfrutarmos juntos de toda a eternidade, amém? Mas enquanto isso, irmão, você precisa se preparar
para uma difícil jornada. Você vai precisar. Então essa é a nossa realidade. Como discípulos, como filhos do Senhor, nós estamos em uma trajetória de fé, em uma jornada. Porque estamos aqui de passagem. Jesus disse que não somos desse mundo. Eu e você, nós não somos daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós não somos turistas, somos peregrinos. Qual a diferença de um turista por um peregrino? O turista, quando vai para um lugar, ele vai para explorar aquele lugar. Aquele lugar não é dele. Ele vai para aquele lugar para desfrutar daquele lugar. Depois ele vai embora e deixa lá dinheiro, deixa saudade, deixa qualquer coisa, deixa lembranças. Essa terra que nós estamos aqui, ela não é lugar de turista. Discípulo de Jesus, filho de Deus, não é turista nessa terra. Somos peregrinos nela. Por isso que a jornada nossa é tão difícil. É sofrida, é cheia de obstáculos, é cheia de dores, de decepções, de lutas. Claro que Deus, por sua misericórdia e graça, nos proporciona momentos de felicidade, de alegria, de gozo, de conquistas. Nossa casa, nossa família, como igreja. Mas fato é que estamos em uma jornada difícil. Então nós vamos precisar muito de algumas realidades, de alguns segredos para a gente enfrentar a nossa jornada difícil. E a história de Jacó vai nos ensinar nessa noite que precisamos, na nossa jornada, sermos pessoas tratadas por Deus para enfrentá-la. Eu sei que você lê a Bíblia e sei que você gosta, ao meditar na palavra, de introjetar, de imprimir para a sua vida as histórias da palavra de Deus. E a história de Jacó, ela é uma história interessante, porque é uma história de idas e vindas, de sobe e de desce. A história de Jacó mostra que de fato ele iria precisar enfrentar uma difícil jornada. Ele iria precisar do tratamento de Deus para enfrentar essa jornada, por algumas razões. É só para você lembrar, porque eu sei que você conhece a história. Por algumas razões, Jacó precisava ser tratado por Deus para enfrentar a sua jornada. Primeiro, porque Jacó enganou seu pai, sua mãe e seu irmão. Melhor tirar a mãe dessa, né? Porque é a mãe que tramou o plano com ele. Mas Jacó enganou seu pai e seu irmão. Saiu de casa, ele perdeu vínculos, levou consigo um sentimento de culpa, não sabia como enfrentar o futuro. Então, quando nós entramos nesse texto, no versículo 10, a gente vê Jacó saindo de Berseba, indo em direção a Padan-Aram. A gente enxerga um rapaz levando tudo isso na bagagem. Mas sabe, Jacó levou também na sua bagagem uma palavra profética do pai. E a palavra profética do pai foi como uma semente para a sua vida. E abro um parênteses para dizer o quão importante você proferir palavras de bênção para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu irmão, irmão da sua casa, irmão da casa de Deus. Quão importante, falei de manhã isso. Palavra é como semente, você lança na terra e ela produz fruto. Jacó sai de casa com toda essa bagagem, mas tem uma palavra que Isaac, seu pai, libera para ele. Isaac falou assim para ele: que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e faça frutificar e multiplicar, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações. Que Deus de Abraão te abençoe. Ele sai de casa desse jeito, carregado
de sentimentos, de emoções e de algumas coisas mais que já vamos falar. E ele sabe que ele vai enfrentar uma difícil jornada, mas dentro dele tem uma semente de bênção liberada pelo seu pai. E ele não tinha noção que por trás dessa semente de palavra, em forma de palavra do seu pai, vinha sobre ele um tratamento pessoal de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer na vida desse homem. Após erros e enganos, Jacó precisava desse tratamento de Deus para enfrentar o que viria pela frente. Meu irmão, nós não sabemos o que iremos enfrentar, o que está à nossa frente. Nós não sabemos. Sabemos que a jornada nossa aqui será difícil, mas eu espero, meu irmão, que toda a semente da palavra de Deus que já veio aos seus ouvidos, que já entrou na sua alma, que já germinou no seu espírito, leve você a ser surpreendido pelo Deus que liberou sobre você, através da palavra e através de alguém. Pode ser eu, pode ser outra pessoa, pode ser a pessoa que está aí na sua casa, alguém que liberou uma palavra de bênção para a sua vida. Eu espero que essa palavra que foi gerada no seu coração, que você ouviu, ela germine na sua vida, e que o Deus que faz frutificar e multiplicar abençoe a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. O que nós vamos precisar entender para enfrentar nossa jornada cada vez mais difícil? Uma pergunta. A experiência de Jacó indo para Padarã irá nos revelar nessa noite. Então vamos mergulhar na palavra, por favor, e vamos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. O que Jacó vai nos ensinar sobre isso? Como enfrentar a nossa jornada difícil? A experiência dele vai nos abençoar. Em primeiro lugar, sabe o que vamos precisar? Nós vamos precisar descansar em Cristo. Sabe como é que você vai precisar enfrentar a sua jornada daqui para frente? Primeiro você vai precisar descansar em Cristo. Está na tela? Tá. Versículos 10 e 11. Como eu disse, Jacó saiu com uma bagagem nas costas. Saiu de Berseba carregando muita cobrança em sua alma, em sua mente. Jacó saiu fugido do seu irmão. Então, se ele sai fugido do seu irmão, o que ele carregou como bagagem? Carregou medo. Fugido do irmão, ele carrega medo. Saiu deixando para trás seus pais e uma vida que ele tinha vivido até aquele momento. Ou seja, ele coloca na mochila o peso da solidão. Saiu da sua casa de Berseba com a sua mente afogueada pelos últimos acontecimentos. Ou seja, ele sai em sua bagagem com culpa. Ele então entra no deserto sabendo o que não aconteceria, ou seja, ele não sabe o que vai acontecer. Apenas sabia que não seria fácil, mas ele entra naquele deserto sem saber como será o amanhã. Ou seja, ele coloca na sua mochila o medo do futuro. Só para a gente entender, ele sai de Berseba, vai para Padarã, terra da sua parentela, do irmão da sua mãe, Labão, que era irmão de Rebeca. Ele carrega na mochila tudo isso. Carrega medo, solidão, culpa, medo do futuro. Aí você vai perguntar, pastor, o que tem a ver Jesus com isso? Ou ainda, cadê Jesus aqui? O Senhor não está dizendo que para a gente enfrentar nossa jornada nós vamos precisar descansar em Cristo? Cadê Jesus aqui?
Olha o que diz o texto, volta para a Bíblia comigo, por favor. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou junto de si, ou tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs sobre a sua cabeceira, e deitou-se naquela noite. Diga comigo, não era um lugar qualquer. Você pode melhorar isso, irmão. Diga, não era um lugar qualquer. Também não era uma pedra qualquer. Esse lugar é especial. E seria especial. Foi o lugar do descanso. Mas por que esse lugar se tornou um descanso? Porque naquele lugar tinha uma pedra que era diferente. Você acha mesmo que essa pedra na cabeça de Jacó, depois de tudo que ele viveu, foi uma pedra com aparência física e literalmente uma pedra? Deixa eu te perguntar, você colocaria a sua cabeça em literalmente uma pedra? Para melhorar, o seu travesseiro é de pedra ou de pluma? Alguém aqui coloca a cabeça literalmente em uma pedra? Então diga comigo mais uma vez, não era uma pedra qualquer. Jacó está cansado por tudo que viveu naqueles dias. Sua alma estava cansada, sua mente estava cansada, o seu físico estava cansado. Já era tarde, já tinha dado 6 horas da tarde, o sol já tinha se posto. E depois de um dia de cansaço, depois de um momento de cansaço, ele coloca a sua cabeça em uma pedra, e não era uma pedra qualquer. O que o texto está indicando de forma profética para Jacó é que ele coloca a sua cabeça numa pedra que tipificava a pedra angular da esquina. A pedra que se movia no deserto quando o povo de Israel estava peregrinando em uma jornada do Egito à terra de Canaã. A pedra que Moisés tocou com o seu cajado e ela jorrou água. A pedra que Paulo menciona na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: e a pedra que se movia no deserto, ela era Cristo. Isso mesmo. Jacó vai descansar em Cristo. Jacó vai colocar a sua cabeça profeticamente em Cristo. E deixa eu te perguntar mais uma coisa: você tem procurado colocar a sua vida, a sua mente em Cristo? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele foi o nosso Salvador. E para quem já é salvo, Ele é mais que Salvador, Ele é o nosso descanso. Eu só ouvi o aleluia de Guilherme, irmão. É sério, eu vou repetir, não para te dar mais uma chance, porque para mim isso é maravilhoso. Jesus, Ele foi o nosso Salvador, Ele continua sendo nosso Salvador, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele é o nosso descanso. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, de maneira profética, tipológica, Cristo aparecia aos escolhidos. Então lá no Antigo Testamento, Jesus aparecia aos escolhidos em forma de anjo,
em forma de pedra, em forma de um general de guerra. Só que, meus irmãos, Jesus já apareceu, se manifestou em carne, justificou-se em espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios, foi crido pelo mundo e foi recebido na glória. O que significa isso? Significa dizer que lá no Antigo Testamento ele tomava iniciativa de aparecer os santos. É Jesus que aparece a Jacó aqui no deserto. Hoje não, é você que tem que procurar Jesus. Está cansado? Está com a sua alma cansada, com a sua mente cansada, com a sua alma batida? Você está como Jacó, com medo do futuro? Você está como Jacó, num momento de solidão? Você que está com medo de alguma coisa, está carregando alguma culpa? Não se desespera. Descansa sua alma em Jesus. E pode ter certeza, na sua trajetória de vida daqui para frente, você vai precisar descansar a sua alma em Jesus. Eu estou falando para você agora o nome dele. Você vai precisar descansar a sua alma em Jesus. Mas fique tranquilo. Aqui Jacó fez uma escolha. Ele pegou uma pedra e ele escolheu essa pedra. Agora não. Jesus nos escolheu. Depois que nós entregamos a nossa vida, ele escolheu ser o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Aleluia. Precisamos que os céus sejam abertos sobre nossas vidas, para que todas as áreas sejam completamente tocadas por Ele. Nós precisamos que o nosso físico, o nosso emocional, o nosso intelectual, o nosso espírito seja tocado pelo Senhor. E o texto vai dizer que quando Jacó, ele coloca a sua cabeça num travesseiro, ou melhor, em uma pedra, diz o texto que essa pedra vai ativar a sua mente. Ah, meu irmão, isso aqui é profundo. Sua mente é ativada. E o seu descanso é tão profundo, porque Cristo nos dá um descanso tão profundo, que a mente de Jacó é ativada e ele tem um sonho. Mas não é que é assim. Quando nós descansamos em Cristo, a gente dorme em paz. Quando descansamos em Cristo, Ele ativa nossa alma, nosso espírito, e passamos a sentir o que não estávamos sentindo, e passamos a ver o que não estávamos vendo. Jacó tem um sonho, e o seu sonho, que está no versículo 12, diz que era posto na terra uma escada cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ei, irmão, descansa a sua alma em Jesus, porque Jesus vai ativar sua alma. E não é que você vai sonhar só, não. Seu espírito vai ser ativado. Você vai passar a enxergar o que você não enxergava. Você vai passar a sentir o que você não sentia. Eu não consigo entender alguém que se diz cristão e o seu espírito não é ativado pelo Espírito Santo. Quando nós descansamos o nosso ser, corpo, alma e espírito em Jesus, Jesus ativa o nosso ser. A gente passa por um processo diário de conexão perfeita com os céus. O texto está dizendo que os céus se abriram sobre Jacó em um deserto. Meu desejo, irmão, que os céus se abram sobre a sua vida. Vou falar de novo. Meu desejo é que o céu se abra sobre a sua vida. Descanse a sua alma em Jesus, porque os céus irão abrir sobre a sua vida. Amém?
Então diga comigo: na nossa trajetória, na nossa jornada tão difícil, nós vamos precisar descansar em Jesus. Amém, 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 amém. Em segundo lugar, o que vamos precisar entender para enfrentar nossa jornada daqui para frente, que não é nada fácil. Nós vamos precisar de total direção de Deus sobre nossas vidas. Senão, a provisão, a proteção e a unção não chegará a nós. Volta ao versículo 12. E vou ler novamente. Eis que posta no céu uma escada, cujo topo tocava os céus, e os anjos de Deus desciam e subiam por ela. Enquanto Jacó descansava, Deus lhe deu um sonho. O que ele viu nesse sonho? Ele viu anjos de Deus descendo e subindo. Olha o detalhe dos anjos. Olha o detalhe que a Bíblia está dizendo. Tem anjo subindo e tem anjo descendo. O que significa anjos subindo e anjos descendo? Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe o que Deus está dizendo para Jacó? Eu estou te dando direção. Até agora, anjos guardaram você. Anjos subindo significa dizer: eu guardei você até agora. Eu dei direção à sua vida até agora. Anjos descendo significa dizer: mas eu vou continuar guardando o seu futuro. Você não está sozinho. O autor aos Hebreus vai dizer que os anjos são mensageiros de Deus, ministradores, para guardar aqueles que iam herdar a salvação. Eu não sei se você crê nisso. Não estou falando que nós temos anjo de guarda, anjo exclusivo da guarda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz, e a gente não vê. Mas tem anjos que guardam a nossa vida e guardam aqueles que hão de herdar a salvação. Jacó em um sonho está vendo, na linguagem de anjo, através de anjo, que literalmente guardou o seu passado e guardaria o seu futuro, que Deus estava dando direção a ele, tinha dado até aquele momento e continuaria dando o seu futuro. Concluímos então que esse sonho representa um novo direcionamento de Deus para a vida de Jacó. E por mais que a sua jornada fosse difícil, Deus não o deixaria, Deus não o abandonaria. Pela visão que Deus deu a ele, Harã deixa de ser apenas um lugar de fuga e passa a ser um lugar seguro, por mais que fosse difícil aquele lugar. Harã estava à frente. Jacó não conhecia Harã, mas para Deus, Harã não era para Jacó um lugar de fuga. Harã era lugar seguro. E por que seguro? Porque Deus estaria com ele. Meu irmão, à frente, à sua frente, você não está vendo. Você não está vendo o amanhã. Você não sabe o que acontecerá amanhã. Você não sabe como será a sua Harã, o seu dia de amanhã. Mas pode ter certeza, o seu amanhã nunca será um lugar de fuga. O seu amanhã será um lugar onde Deus vai estar com você. Ele não vai deixar você, Ele vai estar sustentando você, Ele vai abençoar você. Por quê? Porque assim como Jacó, você carrega dentro da sua vida, dentro da sua alma, uma semente da palavra de Deus. Aleluia! E é isso que você vai precisar na sua jornada.
Você vai precisar que Deus esteja com você, para que você possa desfrutar da provisão, da proteção e da unção que vai chegar. Porque tudo isso Jacó vai experimentar na casa de Labão. Ele vai ser enganado, mas Deus vai protegê-lo. Ele vai ser tido como alguém que não tem nada especial, apenas como se fosse mais um escravo. Mas Deus vai lhe dar unção para ficar rico, para prosperar. Ele vai ser tido como pobre, alguém que não tem nada para oferecer, ou melhor, alguém que não tem nada para ter, muito menos para oferecer. Mas Deus estava com ele, porque Deus era o seu provedor. Assim vai acontecer com você, irmão. Jornada vai ser difícil, não vai ser fácil não, mas se você seguir a direção de Deus, não vai faltar sobre a sua vida provisão, proteção e unção. Quem recebe essa palavra, levanta a mão. É só tomar a direção de Deus, irmão. Pastor, mas eu continuo com a sua mão erguida. Eu não estou vendo o meu amanhã, eu não sei como vai ser. Ei, você não precisa saber como vai ser o seu amanhã. Você só precisa saber se Deus vai estar contigo, só isso. Você só precisa que Deus seja a sua direção. Porque quando você colocar os seus pés nessa areia, sob a direção de Deus, não vai faltar sobre a sua vida provisão, proteção e unção, no nome de Jesus. Aplauda bem forte a Ele. Glória a Deus. Terceiro, o que nós vamos precisar entender para enfrentar nossas jornadas, nossa jornada cada vez mais difícil. Tomando Jacó como nossa base, vamos precisar alimentar nossa alma com a promessa e com a palavra de Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela. Dela o quê? Da escada. Escada representa a jornada. A escada aqui, na visão do sonho, para Jacó é a sua própria jornada. Então o texto está dizendo que no final da escada, quem estava? Leia aí na Bíblia, irmão. Vou ler de novo com você então. Eis que o Senhor estava em cima dela. Dela o quê? Da escada. E a escada representava o que de Jacó? A sua jornada, irmão. Deu para entender? Jacó tem um sonho, ele vê uma escada. E deixa eu te dizer, o que há de mais especial nessa escada não são anjos subindo e descendo. O que há de mais especial na escada é o Senhor por cima dela. Você não entendeu não? Vou falar de novo. O que há de mais especial nessa escada não são os anjos subindo e descendo. E anjos subindo e descendo é coisa maravilhosa. O que há de mais especial nessa escada é o Senhor por cima dela. O que há de mais especial na sua vida, irmão, não são anjos te guardando, não são os milagres que você experimenta. O que há de mais especial na sua jornada de vida é saber que no final da sua jornada Deus vai estar lá te esperando. Eita glória! O que há de mais especial é saber que Deus está lá em cima nos observando, nos vendo e torcendo por nossas vitórias aqui na terra. Ei, irmão, vamos ser humanos. E se somos humanos, a gente entende que Deus é uma pessoa. E somos pessoas porque vimos de Deus. E somos pessoas porque Deus é um Deus pessoal. Ele se entristece,
Ele se alegra, ele sorri, ele vibra. Deus está lá em cima da escada, no sonho de Jacó. Jacó está dormindo, e Deus no sonho de Jacó está aparecendo a ele. Jacó está vendo os anjos? Está. Mas acima dos anjos, Jacó está vendo o Deus presente, o Deus por cima dela. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, irmão, e você pode usar a sua fé, e você pode ver Deus por cima da sua vida. Você pode enxergar Deus olhando do céu para você, irmão. Você pode enxergar pela fé Deus estendendo a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Você pode enxergar pela fé o Todo-Poderoso estendendo a sua mão, o seu braço forte, a sua destra fiel, dizendo para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Você pode enxergar Deus por cima da sua trajetória de vida, olhando para você e dizendo para você: eu só quero que você permaneça fiel e santo, porque enquanto você permanecer fiel e santo, você vai continuar me vendo através do meu filho Jesus, e eu vou alimentar a sua alma e vou abençoar a sua jornada. Aleluia. Olha que expressão maravilhosa: perto estava o Senhor dele. Que expressão linda! Perto estava o Senhor dele. É como diz a canção, e como é bom ter alguém do meu lado que canta: és Deus de perto e não és Deus de longe. Não é, Maxwell? Cadê o microfone na sua boca aqui? Eu estou achando que o microfone está na boca dele e vai cantar, e o microfone está na boca dele. Vou falar de novo. Como é bom saber, irmão, que Deus não é Deus de longe. Deus é Deus de perto. Deus é Deus de perto. E todas as vezes que Deus está perto de nós, nossa alma é alimentada e recebemos dele toda a promessa que ele tem em nossa vida. Você pode adorar o Senhor com essa canção? Aleluia. És Deus de perto. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Mesmo que a jornada seja difícil, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. canta somente essa parte. Cante isso. Deus de aliança, Deus que não é homem dá, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Segura a sua canção, segura o seu louvor. Olha o que diz o texto no versículo 13:
estava sobre ela, sobre a escada. Mas Deus, além de estar, Deus falou. Deus disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E Ele fez uma promessa: essa terra em que você está deitado, te darei a ti e a tua semente. Ele continua prometendo a Jacó: e a tua semente será como o pó dessa terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Calma, não parou não. Não parou. Deus está em cima. Deus está por cima da escada. Deus está vendo e Deus está falando. Olha o que ele diz no versículo 15: eis que estou contigo. Recebe isso aí, irmão. Recebe, irmão. Você que é filho de Deus, você que é fiel ao Senhor, você que não diz não ao pecado, você que é servo do Deus vivo, recebe essa palavra, porque ela é para você. Ele está em cima da sua escada, olhando para você, vendo para você, vendo você, e agora Ele está dizendo: eis que eu estou contigo, meu servo, minha serva, te guardarei por onde quer que você fores, e te farei tornar essa terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. Você pode cantar mais uma vez? Se és Deus de perto e não de longe. Adore. Sei que os teus olhos, Aleluia. sempre atentos permanecem. Aleluia. 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 Estão sensíveis. Aleluia. Cante com a sua alma, irmão, com o seu espírito. Cante com a sua alma. Mas a alegria Vem. Fique em pé e cante isso. és Deus de perto e não de longe. Oh, tu és fiel, Deus de aliança, pode passar, mas tua palavra vai. Segura, 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 segura. Segura, fica em pé. Deixa eu te dizer uma coisa que está aqui no texto. O texto diz no seu início que Jacó chegou naquele lugar onde passou a noite. Que tipo de noite foi essa? Uma noite que teria que enfrentar o que ele nunca enfrentou. Sabe o que a canção diz? Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Você vai cantar isso. Ei, a mensagem não acabou não. Eu já vou terminar a mensagem. Mas você vai cantar isso agora, bem forte. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for. Cante de novo. Graças a Deus,
aleluia. Sente-se. Sente-se. Em último lugar, o que vamos precisar aprender para enfrentar uma jornada que será difícil. Você pode ler para mim o que está escrito aí atrás? 1, 2, 3. Aleluia. 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 Olha o que diz o versículo 16, irmão. Acordou, pois, Jacó do sono. Diga comigo, ele não acordou do sonho, ele acordou do sono. O que está faltando para você falar isso? Diga mais uma vez, ele não acordou do sonho, ele acordou do sono. Por que ele não acordou do sonho? Porque não foi um sonho qualquer. Diga comigo, não foi um sonho qualquer, foi uma experiência com Deus vivo. Aleluia. Ele acordou do sono, não acordou do sonho. Versículo 16: acordado, pois, Jacó do sono, disse. Por isso que eu estou dizendo para você que ele não acordou do sonho. O que diz o versículo 16? Na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Aleluia. E ele completa no versículo 17: quão terrível é este lugar! Este não é um lugar senão Betel. Betel, casa de Deus. E esta é a porta do céu. Quer ter experiência com Deus, irmão? Ei, quer ter experiência com Deus? Quer? Então diga para o seu irmão assim, faz a pergunta e dá a resposta. Diga assim: quer ter experiência com Deus? Abre a porta do céu. Aleluia. Aleluia. Diga mais uma vez: quer ter experiência com Deus, irmão? Abre a porta do céu. Ou melhor, acesse a porta do céu. Vamos corrigir? Vamos falar direito, né? Porque a porta já está aberta. Diga para o seu irmão: você quer ter experiência com Deus? Acesse a porta. Agora você pergunta: sabe qual é a porta? Sabe quem é a porta? Sabe quem é a porta? Então diga comigo: a porta para ter experiência com Deus é Jesus. Aleluia! Aleluia! Por conta da sua experiência com a presença de Deus e com o poder de Deus, o lugar passou a chamar Betel, casa de Deus, habitação. Deus está presente. Nessa jornada tão difícil, nós vamos precisar ter experiências poderosas com Deus. O lugar onde você está tem que ser lugar de visitação de Deus. Não pode ser lugar de aflição, e sim lugar de experiência. O lugar onde você está não pode ser lugar de sofrimento, tem que ser lugar de experiência. Ah, pastor, mas o sofrimento você coloca em Deus. Você entrega para Ele.
no versículo 10, melhor, no versículo 11, aquele lugar era lugar de passar uma noite de sofrimento. Mas no versículo, aleluia, no versículo 17, aquele lugar não era mais lugar de sofrimento. Aquele lugar era Betel. Deus está aqui. Ei, irmão, eu profetizo no nome de Jesus sobre a sua vida, que no lugar do seu sofrimento, você vai ter experiências poderosas com o Eterno. Vou falar de novo. Eu profetizo sobre a sua vida, para você que tem fidelidade ao Senhor, para você que serve ao Senhor, eu profetizo que no lugar do sofrimento, você vai ter experiências poderosas com o Eterno. Aleluia. Deixa eu terminar. Eu quero dar um nome a essa jornada, um nome para essa jornada. E termino aqui. Vou dar um nome a essa jornada. E você vai entender por quê. Eu poderia dar o nome dessa jornada de soberania de Deus. Afinal de contas, ela tem o controle, ou melhor, Ele tem o controle da nossa vida e da nossa jornada. Eu poderia dar o nome dessa jornada que Jacó teve, que eu tenho, que você tem, de soberania de Deus, porque Ele tem o controle total da nossa vida e da nossa jornada. Mas não quero dar o nome soberania. Eu poderia dizer que essa jornada poderia chamar tratamento. E tem tudo a ver com o poder de Deus. Afinal de contas, o seu poder, quando vem sobre nós, nos torna vitoriosos. Mas prefiro dar um outro nome a essa jornada de Jacó, que é a minha, que é a sua. O nome dessa jornada é G-R-A-C-A, graça. Graça. Assim como Jacó, nós não merecemos que o Senhor esteja nela, mas Deus estendeu o tapete da graça sobre nossa vida. Você vai pisar em espinhos, mas por cima dos espinhos está a graça. Você vai ter que passar por pedras no caminho, mas por cima das pedras está a graça. Você vai ter que pisar em terreno arenoso, terreno insensível, mas por cima do terreno arenoso está o tapete da graça. Você vai ter que passar por caminhos que terão obstáculos, desvios, difíceis de serem ultrapassados, mas por cima dos obstáculos está estendido por Deus, ainda que nós não merecemos, o tapete da sua graça. Então, bem-vindo a uma jornada difícil, mas bem-vindos a uma jornada onde o Senhor, Deus Todo-Poderoso, apareceu nessa noite por meio da sua palavra, para dizer a mim e a você. O tema não foi: a jornada vai ser difícil, você precisa se preparar. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo para você que o nosso Deus apareceu por meio da palavra para dizer: vai ser difícil, mas não temas. Não temas, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. A cada passo que você for dar nessa jornada, o tapete da graça vai estar estendido sobre a sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos.
quero orar por você. Nesses meus últimos minutos, tentei chegar a 9h30. Tentei. Faltam 2 minutos para 9h30. Mas eu quero aproveitar esses 2 minutos para orar por sua vida. Sei que vai passar um pouco, mas eu quero orar por sua vida. Sua vida cuja jornada está difícil. Está difícil. Está além das suas forças. Está além da sua capacidade. Está além da sua intelectualidade. Está além dos seus recursos. Quero orar por você. Porque você hoje não foi visitado por um sonho, mas você foi visitado pela palavra. E pode ter certeza, Deus está lá no céu, com os seus olhos soberanos te vendo, te contemplando. E você não vai sair daqui nessa noite, você não vai passar aquele portão de ferro ali sem ter a certeza que assim como teve Labão a convicção, e ele diz isso: eu vou voltar para esse lugar, aqui eu vou dar o dízimo, aqui eu vou adorar, eu vou voltar para esse lugar. Você vai voltar para esse lugar. Não sei se quinta, não sei se domingo que vem, não sei se no outro domingo. Você vai voltar para esse lugar. E você vai voltar para esse lugar louvando ao Senhor. Por quê? Porque você sabe que a sua jornada vai continuar sendo difícil, mas você está preparado para enfrentá-la. Como assim preparado? Deus te visitou. Deus te visitou com a sua graça. E aqui termino. Diferente de Jacó, que Deus se apresentou a ele, simplesmente se apresentou a ele, você agora vai se apresentar a Deus. A diferença está aqui. Você vai se apresentar ao Senhor. E tudo que você precisa oferecer nessa noite ao Senhor, para Ele segurar na sua mão e na tua jornada, é a sua fé. Quer fazer isso? O Deus eterno já te visitou pela palavra. Vem descansar em Cristo. Vem, irmão. Vem tomar a direção de Deus sobre a sua vida. Vem, irmão. Vem alimentar a sua alma com as promessas de Deus. Vem, irmão. Vem para você viver uma experiência pessoal com o Senhor. Está esperando o quê? Sai do seu lugar. Vem para esse altar. E você vai sair dizendo aqui nessa noite: verdadeiramente, Deus está nesse lugar. Eu posso sentir. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Eu estou chamando para você vir para o altar, para Betel, para a casa de Deus, o altar da casa de Deus, com a sua fé. Vem para cá, irmão. Vem para você se preparar para a sua jornada, que vai continuar daqui a pouco, quando você atravessar aquele portão. Vem. Eu espero que você venha rápido. Eu quero orar por você, por sua vida. Não é a minha oração que vai pegar a sua mão e colocar nas mãos de Deus. É a sua fé. Os irmãos, por favor, chega só um pouquinho à frente e deixa o corredor livre. Eu estou chamando você para se entregar nas mãos de Deus, para continuar enfrentando a sua jornada tão difícil. Eu estou chamando você aqui à frente para viver com Deus uma experiência de fé nova. Eu estou chamando você aqui à frente, irmão, para você dizer para Deus: Senhor, eu vou sair diferente nessa noite como entrei. Eu vou atravessar aquele portão diferente como entrei. Eu vou voltar para adorar o Senhor nesse lugar diferente. Cadê você? Estou te esperando, bem rápido. Você entendeu a palavra, não entendeu, irmão?
E eu creio que você precisa colocar a sua mão na mão de Deus. Eu preciso que a minha mão esteja estendida para receber o toque da mão de Deus. Eu estou aqui, ó. Estou sentado, mas a minha mão está erguida aqui, ó. Eu preciso. E eu sei que você precisa. Eu sei que você pode vencer esse orgulho, essa vaidade está dentro de você, esse medo, não sei de quê e de quem. Eu vou à frente e as pessoas vão me ver, eu vou sentir vergonha. Ei, irmão, por favor, você não está num lugar qualquer. Aqui é Betel, é casa de Deus. Deus está aqui, o Senhor está nesse lugar, Ele está aqui nesse lugar. Então vem, sai do seu lugar. A música vai ser entoada, e você não precisa da música para você se aproximar de Deus. Você só precisa ter fé e vir segurar na mão de Deus e dizer: Senhor, segure na minha mão e me ajuda na minha difícil jornada, Senhor. Estou te esperando, irmão. Os irmãos podem ministrar. Cobre-me com tuas mãos. Você pode ficar em pé? O que está difícil para você nessa jornada de vida? Vem cá colocar para o Senhor. O que está difícil na sua vida que você não consegue vencer? Vem aqui para o altar. O trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também. Se Deus tocar no seu coração, sai do seu lugar, vem orar por um desses irmãos aqui. Descansarei, pois sei que és Deus. Vem orar para os seus irmãos aqui. Está esperando o seu toque, ó. Sai do seu lugar, irmão. Alma está segura em ti. Tem tanta gente te esperando aqui para você receber um abraço. Irmão, segura um pouquinho, Maxwell. Segura um pouquinho, perdão, eu não sou de fazer isso não. Mas eu acho que você não entendeu o que eu falei. Tem tanta gente esperando um abraço seu aqui, irmão. Quer vir para cá? Para segurar na mão de Deus e dizer para Ele: Senhor, está difícil, mas segura na minha mão. Me prepara, Senhor. Agora sim. Desculpa, irmão. Senhor, vem com a tua graça nesse lugar, Senhor. Aleluia. Toca os teus filhos, Senhor. Oh, Jesus. Renova os teus filhos, Deus. Porque verdadeiramente
O Senhor está aqui nesse lugar e nós podemos sentir. Abençoa a vida dos meus irmãos. Toque na vida deles, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.